Olá, você que está em casa, seja bem-vindo à nossa aula. Eu sou a professora Manuela e hoje a gente vai exercitar sobre o assunto da nossa aula anterior. Eu vou ler algumas questões para vocês, vou dar um tempo para resolver e depois a gente faz a correção para compartilhar as respostas. Vamos ver qual é o assunto da aula de hoje. Retas paralelas, concorrentes e perpendiculares. Então, agora a gente vai ver a nossa primeira questão. Observe essa figura. Ela é uma partitura com as notas musicais. Vamos ver o que a questão está pedindo. Observe as retas horizontais, que são as linhas de uma partitura. Essas 5 retas são: letra A, concorrentes, letra B, perpendiculares, letra C, paralelas ou letra D, verticais. Então, a gente vai deixar aí um tempo para vocês resolverem, uns 3 minutos mais ou menos, e daqui a pouco a gente volta para fazer a correção.
E então, você conseguiu resolver nossa primeira questão? Vamos então voltar a ela. Então, temos aí essa partitura e está perguntando sobre as retas horizontais. As retas horizontais são essas aqui, ó. Temos 5 retas horizontais. Agora vamos à nossa questão. A gente tem que dizer se essas linhas são concorrentes, perpendiculares ou paralelas. Então, vou repetir aqui. As linhas das partituras, elas são dessa maneira. Temos 5 linhas. E a classificação delas é que elas são paralelas. Por que elas são paralelas? Porque elas não apresentam nenhum ponto em comum. Olha só, se você observar, elas sempre vão manter a mesma distância. E as retas, elas seguem para ambos os lados. Então, se a gente observar, se elas continuarem crescendo para os lados, elas nunca vão se encontrar. E por isso são retas paralelas às nossas retas dessa partitura. Então, foi bem simples, não é? Da gente observar nessa questão as retas paralelas. As retas paralelas, elas não têm ponto em comum, elas nunca se encontram. E nem sempre elas estão na horizontal, elas podem estar em qualquer direção. Elas podem estar na vertical, podem estar inclinadas, mas se elas não têm ponto em comum, se elas não têm uma inclinação, elas vão sempre seguir uma mesma distância uma da outra, e por isso a gente classifica elas como retas paralelas. Agora, vamos para a nossa segunda questão. Temos aí a questão 2. Veja o mapa de algumas ruas e de uma avenida de Manaus. Quais pares de avenidas ou ruas são paralelas? Temos aí a Avenida de Djalma Batista, a Rua João Valério, a Rua Rio Içá e a Rua Pará. Vamos ver as nossas alternativas. Na letra A, diz que as ruas paralelas são as ruas João Valério e Pará. Letra B, Rua Pará e Avenida de Djalma Batista. Letra C, Avenida de Djalma Batista e Rua Rio Içá. Letra D, Rua João Valério e Rua Rio Içá. Então, vamos deixar novamente mais um tempo para vocês resolverem. Daqui a pouco a gente volta.
E agora, vocês conseguiram descobrir qual é a resposta? Então vamos voltar para a nossa questão. Então a gente quer saber, nesse mapa aí, quais pares de avenidas ou ruas são paralelas. Então, se a pergunta é quais pares, a gente vai ter que comparar duas ruas e ver quais são paralelas, não é verdade? Então temos aqui a rua Rio Içá e a rua Djalma Batista. Olha só o que eu vou fazer. Nenhuma delas aparentemente tem ponto em comum, não é verdade? Mas se a gente for traçar uma reta aqui, a gente sabe que essa reta ela continua indefinidamente, não é verdade? Agora vamos traçar a reta aqui correspondente à rua Rio Içá. Observe que ela é um pouco inclinada e olha só o que acontece. Quando chega aqui num determinado ponto, ela vai se encontrar com a Avenida Djalma Batista. E isso não é característica de uma rua paralela. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai comparar outras ruas. Ó, a gente vê que a Avenida Djalma Batista vai cortar tanto a rua João Valério quanto a rua Pará. Então, elas também não vão ser paralelas. O mesmo acontece com a rua Rio Içá. Ela vai cortar a rua João Valério e vai cortar a rua Pará. Então, não tem como elas serem paralelas. E agora, o que a gente tem aqui? Temos a rua João Valério e a rua Pará. Observem que elas não se encontram. Então, a gente pode dizer que essas duas ruas são o quê? São paralelas. Vamos ver aqui nas alternativas qual a nossa resposta. Nossa resposta, letra A, ruas João Valério e rua Pará. Bem simples também da gente identificar as retas paralelas quando a gente vê elas em ruas, né? Então, é um exemplo prático que a gente tem de observar a aplicação desse conteúdo. Então, verifique aí qual rua que é paralela à rua da sua casa. Você pode fazer esse exercício também. Agora vamos para a nossa questão número 3. O movimento do bispo em uma partida de xadrez é em diagonal. Saindo da posição em que o bispo está na figura, ele pode ocupar quaisquer dos pontos em vermelho. Se unirmos todos os pontos em vermelho em linha reta, formaremos duas retas. Então, temos aí o tabuleiro de xadrez com o bispo em uma das posições e em vermelho estão os pontos para os quais ele pode ir. Então, vamos ver quais são as nossas alternativas. Na letra A, essas duas retas vão ser paralelas e perpendiculares. Letra B, concorrentes e perpendiculares. Letra C, concorrentes apenas. E letra D, paralelas e concorrentes. Então, vamos deixar o tempinho aí para vocês resolverem e daqui a pouco a gente corrige.
a nossa questão de número 3. Olha só, a gente pegou e uniu aqueles pontos em vermelho e formamos essas duas retas aí. O que a gente pode dizer sobre essas retas? Primeiro, vamos observar o que a gente tem aqui. Observe que temos esse ponto de encontro bem aqui no meio. Então, quando as retas se encontram, a gente sabe que elas não são paralelas. Então, a gente já pode descartar essa possibilidade. Quando as retas se encontram, elas são o quê? São retas concorrentes. Mas a gente viu que existe um caso especial de retas concorrentes. Quando? Quando elas formam um ângulo de 90 graus. Por exemplo, se elas são dessa forma, ó. Se a gente tem o quê? Todos esses ângulos aqui iguais, olha. Iguais a 90 graus. Aí a gente pode olhar assim e dizer que essas duas retas não formam esse ângulo de 90 graus. Será que não? Vou fazer elas do mesmo formato que está aqui no tabuleiro de xadrez. Ó, o X que a gente formou, ele está dessa disposição. Então, observe que mesmo que elas estejam inclinados, continua formando ângulos de 90 graus. Então, aqui, olha, nós temos o caso especial que a gente chama de retas perpendiculares. Ou seja, as duas retas formadas, elas são tanto concorrentes quanto perpendiculares. E isso nos dá o quê? Que a alternativa correta é a letra B. As retas vão ser concorrentes e perpendiculares. Então, vejam que também é bem simples da gente identificar as retas concorrentes, mas as perpendiculares a gente tem que observar essa questão aí dos ângulos. Tem que ser 4 ângulos retos e a gente vai ter retas perpendiculares. Agora vamos para a nossa questão 4. Juliano está dirigindo na Avenida Amarela e precisa acessar a segunda rua perpendicular no sentido em que ele está. Em qual rua ele deverá entrar? Então vamos ver as alternativas. Letra A, Rua Cinza. Letra B, Rua Azul. Letra C, Rua Lilás. Ou letra D, Rua Verde. Então vamos deixar um tempinho aí para vocês resolverem, daqui a pouco a gente volta.
então, conseguiram descobrir qual é a rua? Vamos então à nossa questão. Então vamos ver aí, o Juliano está na Avenida Amarela e precisa acessar a segunda rua perpendicular no sentido em que ele está. Então vamos ver em qual rua que ele vai entrar. Temos aqui a Avenida Amarela. Então, já que estamos falando sobre retas, vamos ver aqui uma reta correspondente à Avenida Amarela. Ele vai precisar entrar na segunda rua perpendicular. Então, a gente já sabe que ele não vai entrar nem na Rua Azul e nem na Rua Cinza. As segundas ruas que sobram são as ruas Lilás e a Rua Verde. Agora, comparando aqui, qual vai ser a segunda rua perpendicular à Avenida Amarela? O que é a perpendicular? É aquela reta que forma um ângulo de 90 graus. Então, observe aqui que a Rua Lilás, ela forma um ângulo menor aqui, que eu estou fazendo de verde, e forma um outro ângulo maior aqui, onde eu coloquei de verde. Então, não vai ser a Rua Lilás. E vemos aqui que a Rua Verde com a Rua Amarela, ela forma um ângulo, na verdade, dois ângulos de 90 graus. Então, o Juliano vai ter que entrar na Rua Verde. Ela sim vai ser a segunda reta perpendicular no sentido da Avenida Amarela. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa interatividade. Nos vemos na próxima aula.